Bom dia, crianças! E hoje mais um domingo com a nossa EBD em casa. Nossa lição hoje de número 11. Vamos falar sobre o tema, Nosso amigo anda sobre as águas. Nosso Deus é todo poderoso. E vou perguntar para vocês, quem trouxe Bíblia? Hoje vamos pegar nossas Bíblias e vamos falar um pouquinho da história de Jesus hoje, que fala o amigo que anda sobre as águas. E para começar, vamos fechar nossos olhinhos para começar com uma oração e falar com Deus, que essa é a forma de falar com o nosso Deus. Vamos lá? Papai do céu, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te agradecendo por mais esse domingo, por mais essa aula da EBD em casa. Agradeço, Senhor, por cada criança que vai ver essa história, que vai ouvir um pouquinho da Tua palavra. Continua nos guardando, guardando a família de cada um, nos fortalecendo, Senhor, na Tua presença. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Pegou suas Bíblias? E vamos ler lá o nosso texto de hoje, está em Mateus 14, 22, 35, que fala assim: o tema Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus com os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento estava muito forte. Na quarta noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com medo. Pensaram que era um fantasma, crianças. O mar estava muito agitado e os discípulos estavam com medo ali. Eles achavam que eles estavam sozinhos. E ele fez: Jesus, cadê o Senhor que não está aqui conosco? E tomados de medo, gritaram. E Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter até contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi lá pertinho de Jesus. Mas, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. No meio do caminho, Deus chamou ele, ele andou sobre as águas pela fé que ele teve ali no início, naquele momento. Mas teve um determinado tempo que ele olhou para o lado e viu aquele vento forte. E ele ficou com medo e caiu. E ele gritou: Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. E Deus pegou Pedro pelo braço e ajudou Pedro, para Pedro não morrer afogado. E gritou: salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou Pedro. E assim fala a palavra do Senhor. Esse texto fala sobre o que, crianças? Sobre fé. Temos que ter fé no Senhor, independente do que passamos aqui na terra. Às vezes a gente tem medo, de alguma coisa. E eu vou pedir para as crianças pegar rapidinho, largar o celular. Pega rapidinho um papel e uma caneta, pede a mamãe, pede a papai. E vamos escrever. Do que é que vocês têm medo? A tia já escreveu aqui alguns detalhes. Vocês vão pegar, tá? Os seus papéis. E vão pedir para a mamãe e ou para papai escrever lá para vocês. Vocês têm medo de barata? Vocês têm medo do escuro? Do que vocês têm medo? Tem medo de cachorro? Tem crianças que têm medo de cachorro, Porque eles pensam que o cachorro vai sempre morder ele ali. Tem criança que tem medo de barata. A barata não faz mal a ninguém, ela só é um pouquinho nojenta, Porque ela anda nos esgotos e a gente fica meio assim com ela. Tem criança que tem medo de dormir no escuro. Mas quando a gente tem fé no Senhor,
Deus tira todo esse medo. E o nosso versículo de hoje, vamos lá? Hora do versículo! Vamos abrir as nossas Bíblias, que está lá no livro de Hebreus. Hebreus 11, 6. Vamos ver o que aqui diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele sempre estará conosco. Então, Pedro naquele momento teve fé, quando Deus falou, então venha, e Pedro saiu do barco, e Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o nosso versículo de hoje, que está lá em Hebreus 11, 6. Vamos ter fé, vamos acreditar no Senhor. Vamos colocar todos os nossos problemas, nossos medos no Senhor. E quem escreveu os seus medos, vamos ver o que a gente vai fazer agora? Vamos dobrar os nossos medos. Vamos lá, crianças, fazer quantia. Dobra, dobra, dobra. E depois vamos tirar o nosso medo do nosso coração. Vamos rasgar e vamos rasgar. Porque temos que entregar ao Senhor todas as nossas angústias e Deus nos protege de tudo e livra de todo o mal. E o que a gente vai fazer com esse medo? Vamos fazer o quê? Jogar fora! Vamos entregar ao Senhor e dizer, Senhor, não temos medo de nada, porque cremos no Senhor que está sempre conosco. E não vamos mais ter medo do escuro, nem medo de cachorro, nem tantos outros medos que você possa ter. Porque sempre você vai lembrar do Senhor, vamos ter fé no nosso coração. Então, esse é a nossa aula de hoje. Então, o livro de Mateus fala da fé que Pedro teve no Senhor. E assim também teremos que ter fé, acreditar no Senhor. E o Senhor nos livra de todo o mal. E para finalizar, vamos finalizar com um corinho. Vamos lá? A tia não sabe cantar muito bem, mas vamos lá. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, amor mais amor, não posso agradar ao Senhor. Temos que ter fé no nosso Senhor Jesus. E Ele sempre vai ser o nosso juiz, sempre vai ser o nosso advogado, lutando pelas nossas causas. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Tchau, crianças! Para nossa EBD em casa!